Continuando a abordagem sobre a utilização de vetores como parâmetros de métodos, vamos desenvolver métodos que calculam a soma dos elementos armazenados em um vetor e o valor médio dos elementos armazenados em um vetor. Então vamos aqui no pacote métodos do meu projeto, criar uma nova classe Java principal de nome 6. Vamos fechar a janela do projeto. Então, o primeiro método, ele é um método público estático, vai retornar um valor inteiro, que é o resultado da soma dos elementos armazenados no vetor x. Então, para indicar que o parâmetro de um método é um vetor, deve-se usar os elementos sintáticos de colchetes. Então, temos três variáveis: a variável de controle da estrutura de repetição, e que também vai funcionar como índice para indicar os elementos do vetor. N é o tamanho do vetor, vai receber o valor do atributo length do vetor x. E a variável sm vai ser a soma dos elementos armazenados do vetor x. Então, a estrutura de repetição for, a variável de controle i vai de 0 até um valor menor que n. Por indexar em 0, por exemplo, um vetor de 4 elementos, os elementos estão posicionados em posições de 0 a 3. A cada passo do comando for, vou acumular na variável soma o valor armazenado na iésima posição do vetor x. Então, essa variável, o resultado dessa variável será o somatório de todos os elementos armazenados no vetor x. Return é o comando que retorna o resultado de um método. Então, aqui estou retornando o valor da soma dos elementos armazenados no vetor. O segundo método, ele é um método público estático, vai retornar um valor do tipo double, vai ser a média dos elementos armazenados no vetor x. Então eu vou fazer uma composição. Como eu já tenho uma função que calcula a soma dos elementos do vetor, eu vou ativar aqui. Soma os valores de x e vou dividir pelo tamanho de x usando o atributo length. Então, o valor médio é a soma dos elementos do vetor dividido pela quantidade de elementos do vetor. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. A soma dos elementos do vetor será um valor inteiro. E o tamanho do vetor um valor inteiro. Inteiro dividido por inteiro dá divisão inteira. Então, vamos fazer o cast aqui para que a gente possa calcular a divisão exata. Um valor do tipo double. Aqui no método main, então vamos declarar uma variável que vai ser esse vetor. Então, uma variável A, e instanciá-la com tamanho 4, vetor de 4 itens. Da classe 5, que foi desenvolvida no vídeo anterior, nós temos o método entrada e o método mostrar. No método de entrada é realizada a entrada de dados para o vetor x. Então, vamos usar esse método aqui na classe 6. Como eles pertencem ao mesmo pacote, então basta acionar o método entrada, indicando que ele está implementado na classe 5. Eu tenho que passar uma string com o nome do vetor e uma variável e a variável vetor. Nesse caso aqui, a variável A. Também da classe 5, vou ativar o método que mostra os elementos armazenados no vetor A. E aqui, com esse comando de saída, vou mostrar a soma dos elementos ativando o método sum, indicando a soma dos elementos do vetor aqui, vetor A. No método main, o vetor chama-se A e ele será enviado para o parâmetro x. E a segunda chamada eu vou ativar o método que calcula a média. A média dos elementos armazenados no vetor A. Acho que é suficiente. Vamos testar esse código-fonte. Shift F6.
Então vamos usar aquele vetor 1, 5, 8 e 2. Vejam, aqui estou ativando o método entrada da classe 5, que realizou então a entrada dos dados para o vetor A. Depois estou ativando o método que mostra os elementos armazenados no vetor A, aqui, e aqui estou ativando a função que realiza a soma dos elementos armazenados no vetor A. Então vejam, 1 e 5, 6, e 8, 14, e 2, 16. Essa é a soma dos elementos armazenados no vetor. Então aqui ativa a função, passando para lá os elementos do vetor A. Lá na função, quem recebe o vetor A é o vetor x. E daí, essa estrutura de repetição soma todos os elementos armazenados no vetor x. Na realidade, ele está somando todos os elementos do vetor A, que foi associado a x na chamada. E retorna o resultado. Retorna o resultado exatamente no ponto em que foi feita a chamada do método. Exatamente aqui nesse comando de saída, portanto, o valor que é a soma dos elementos do vetor A será exibido no dispositivo de saída. Da mesma forma, o método calcula o valor médio. Passa para lá os elementos do vetor A, quem recebe esses elementos é o vetor x, ativa o método que faz a soma dos elementos do vetor x e divido pela quantidade de elementos do vetor x. Isso é o valor médio. 16 dividido por 4, o valor médio é 4. Vamos implementar esse problema para resolver essa situação. Nós temos um vetor com 6 itens, então basta vir aqui e na quantidade de elementos do vetor mudar para 6. Agora a gente consegue armazenar 6 valores no vetor. Conforme está demonstrado ali, 1, 5, 8, 2, 3 e 0. Então, entrada de dados, depois mostra os elementos e depois ativa o método calcula a soma. 1 e 5, 6 e 8, 14, 2, 16 e 3, 19. 19 dividido por 6, a média é 3,17. Então, para utilizar vetores como argumentos, como parâmetros, basta no parâmetro utilizar os elementos sintáticos colchetes. Isso indica que o parâmetro x deverá receber uma variável do tipo vetor. E vai ser o vetor declarado no método main. Aqui chama a soma, aqui chama o método calcula o valor médio. Obrigado.